Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, eu tô fazendo esses vídeos aqui porque eu decidi fazer caminhada, porque eu tava me sentindo que as minhas pernas estavam cada vez ficando mais, como é que a gente diz, ferrujada, né? Falar numa linguajar que todos entendam. E cada vez mais estava mais difícil, dando muita cãibra. E aí eu decidi fazer umas caminhadas. Eu saio perto do meio-dia, porque, segundo o Dr. Lair Ribeiro, é o melhor horário para se produzir vitamina D. Então, tenho saído assim para caminhar. Na verdade, comecei ontem, né? A gente já tinha começado umas diversas vezes, mas não mantinha, né, o hábito, não conseguia manter o hábito. Agora eu tô tentando conseguir manter. E aí fica fácil de... Eu não tô fazendo live porque eu tenho que instalar direitinho as coisas lá agora, que eu já instalei e desinstalei muitas vezes. E agora para instalar eu vou ter que gastar um pouquinho. Nesse momento eu não tenho como. Continuando o assunto do vídeo anterior sobre as escolhas que a pessoa faz na vida dela, e muitos ficam em cima do muro durante a vida toda. E sobre o que eu falei sobre a pessoa ser sal, que deve ser uma escolha não por causa dos outros, né? Não por causa das pessoas, mas porque a pessoa quer, né? E também tem outro motivo que eu acredito que seja o motivo mais forte da pessoa fazer a escolha entre fazer o bem, entre fazer o mal, entre procurar ser justa e tudo mais, que eu acho que é o motivo principal da pessoa não fazer, pensando em ser reconhecida e nem que os outros vão achar que tem que gabar a pessoa e tudo mais, né? É que então, para continuar no mesmo assunto e esclarecer bem, eu acredito que um dos motivos principal que a pessoa não pode fazer pensando nos outros é que quando a gente faz as coisas pensando em agradar o ser humano, a gente está fazendo para agradar o ser humano, ou agradar a religião que a gente pertence, agradar o pastor, o bispo, o sacerdote, o padre, seja lá quem for. A gente, muitas vezes, inconscientemente, é isso que a gente faz.
E isso seria a última coisa, né? A pessoa, tá certo que a pessoa tem que procurar seguir a paz com todos, mas inconscientemente as pessoas elas foram ensinadas de que, meu Deus do céu, elas têm que seguir as ordens da igreja, do pastor, do bispo, do padre, do seja lá quem for. E inúmeras pessoas, acho que na sua grande maioria, ninguém. As pessoas seguem a Bíblia, mas não examinam a Bíblia, né? Então tem muita heresia, muita coisa. E o principal de tudo é que se a pessoa não fizer para Deus, que nesse lugar, gente, não sei se vocês vão escutar, tem muito bicho cantando, papagaio, cocota, sei lá como é que chama, bastante, que não dá para ver, mas lá no meio do campo lá, tá cheio de bichinho, passarinho. E pra cá também, pra esse lado também. Então, as pessoas, elas acabam fazendo as coisas umas para as outras. E infelizmente, Deus fica de lado. Infelizmente, Deus fica de lado. E isso tudo é diabólico. Ontem eu falei, né, no vídeo passado eu falei que o que o inimigo da nossa alma fez não foi pouco lá no céu. E gente, ó, na minha frente tem passarinho, ó, cardeal, acho que chama, né? Então, o inimigo da nossa alma, lá no reino de Deus, ele se ensoberbeceu, quis ser como Deus. Muito passarinho aqui, muito mesmo. Talvez vocês não vão ver, mas eu, a olho nu aqui, vejo. Então, ele se rebelou contra Deus lá na casa de Deus. Na casa, no palácio de Deus. E ele fez um estrago tremendo. Às vezes eu fico pensando como que Deus deixou chegar a esse ponto, né? Porque Deus devia saber, né? Deus deveria saber que jogaram um monte de livro fora ontem, gente, onde eu disse que tinha um cartão de crédito. E então é difícil de entender Deus, né? Difícil. Então o diabo, ele fez lá e Deus permitiu. Muita caturrita ali, ó, gente, muita cocota. Que a gente chama de caturrita, tem lugares que é maricata, sei lá, tem esses nomes. Então o capeta, ele as pessoas subestimam o diabo, né? Assim como ele quis ser Deus lá no próprio lugar de Deus, né? Onde Deus mora, onde Deus vive, né? Imagina aqui na Terra. Então tem muita gente, mas muita gente sendo enganada. Muita gente sendo enganada. A igreja, falando de igreja, né, usando a Bíblia como respaldo, como base, ela deveria de seguir a risca, né, a Bíblia Sagrada. Mas ninguém segue. Ninguém segue. Por quê? Por causa da falta de temer a Deus. E muita gente tem preguiça, sim, que nem eu. Tenho muita preguiça de ler.
Então as pessoas, por elas não examinarem as escrituras, elas são ludibriadas, são enganadas. E infelizmente, por causa disto, por causa da falta de conhecimento, as pessoas não conseguem decifrar uma coisa da outra, né? Pessoas não conseguem rejeitar aquilo que não vem de Deus, né? E muita gente está sendo enganada por aí fora. Agora mesmo, ontem eu estava vendo na internet um pastor. Eu não vi que jeito ele era, e só um pedacinho de um vídeo falando das barbaridades, né? Uma moça, uma senhora contando, não sei se era jovem ou se era senhorita, senhora, né? Casada ou não. Mas ela contando que desde os 7 anos de idade dela, esse pastor bulinava ela, né? Então, e isto, gente, é só o que foge ao controle. Então as pessoas estão muito enganadas. O sujeito vai lá e prega, claro. Pregar, até o diabo tentou pregar para Jesus, né? Torcendo um pouco, mas citou a Bíblia. Então é cheio. Eu é que sei por que eu não estou no sistema. Porque era tudo fajuto. Era difícil você encontrar alguém que realmente fosse homem e mulher de Deus. É um achado. Aí você, nesse meio, você fica um pouco dividido. Você fica, aliás, bem dividido, né? Porque você tá ali no meio. E aí as pessoas criam costumes, dogmas, leis que não têm embasamento nenhum com a Bíblia Sagrada, né? E você fica ali só se corrompendo. Ao invés de você tá ali mudando de vida, cada dia carregando a sua cruz e se limpando, se lavando, se purificando, você fica envolvido com discussões, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e um diz que é assim, outro diz que é assado, e as pessoas ficam, na sua maioria, principalmente em igrejas grandes, elas ficam ali concorrendo umas com as outras. Então, é por isso que chegou um ponto que o próprio Deus me tirou desse meio. O próprio Deus me tirou desse meio, porque eu sempre lutei muito. Quando ia pregar, eu acabava arrumando confusão, acabava sendo polêmico com aquilo que eu falava, sempre alguém se ofendia. E chegou um ponto que eu adoeci, né? Adoeci, não prestei mais para nada. E aí eu vi que é tudo falácia, é tudo hipocrisia, porque as pessoas, elas dizem que tem que amar, dizem que tem que ser unida e etc, etc. E se dizem cristãs e evangélicas e crentes e tudo mais. Mas quando a gente não pode mais servir a instituições, as instituições, né?
E perdão da palavra, é tudo igual. É tudo igual, só muda o endereço, né? Só muda o endereço, o nome do local. Ai, gente, tô louco pra sentar, mas não tem nada, nenhum lugar pra me sentar aqui. Eu tô indo devagar, porque senão vai que eu desisto de novo. Então o diabo, ele tá aí, fazendo a mesma coisa que ele fez no céu. E as pessoas não se dão conta disso. Ele tá aí. Ele tá aí no lugar de Deus, ocupou o lugar de Deus, colocou um espírito de mentira dentro das igrejas. E é por isso que acontecem essas coisas. Pastores que eram para ser confiáveis, que, né, meu Deus, eu não estou aqui dizendo que eu sou um santo e que o resto tudo é demônio, né? Tudo gente, eu sempre, as pessoas nunca vão poder falar isso de mim. Claro que falam, né? Mas eu sempre fui realista. Eu sempre falei que eu também não estou livre. Não estou livre de cair agora, pelo amor de Deus, né? Isso, pedofilia, isso me dá nojo. Me dá nojo. Eu não estou livre de cair em adultério. Não estou livre. Não estou livre. A própria Bíblia diz que aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Se eu não caio, é porque Deus tem misericórdia de mim e Ele cuida de mim. Mas eu também sou falível. Agora uma coisa destas, pelo amor de Deus. Homossexualismo também. Dentro das igrejas. Eu não estou falando coisas assim que eu estou supondo. Não, coisas que eu participei, que eu vi, que foi tratado, assuntos publicamente no meio dos pastores. E geralmente esses assuntos é tratado só entre poucos, né? Poucos, não são muitos que ficam sabendo. Então isso foi me enojando. E a gota d'água foi que quando eu adoeci, cadê os irmãos, né? Ainda quando eu estava em coma lá, muita gente ia me ver. Mas eu, com toda a franqueza, né? Não sou assim, pobre soberbo, né? Mas eu, com toda a franqueza, vou sentar um pouquinho aqui, a gente tá parado. Com toda a franqueza, eu fiquei muito decepcionado. Porque as pessoas foram enquanto eu tava em coma, né? Brigavam pra entrar lá, pra ver como é que eu tava. E, enfim, depois que eu acordei do coma, muito poucos mantiveram as visitas, né? Muito poucos. E dali um tempo, quando trocou o presidente da convenção da onde eu pertencia, ele me ligou. Eu fiquei até feliz, né? Na segunda vez que eu tive em coma de novo. Fiquei até feliz e ele me ligou para cobrar sobre papéis que não haviam sido preenchidos. Enfim. Então aí, meu Deus, eu acabei... Eu nem sabia o que responder, porque imagina você, né? Imagina você tá em coma, e aí você sai do coma, você nem sabe, eu nem sabia o que tinha acontecido direito comigo, né? Eu só sabia que eu tinha saído do hospital, que eu tinha passado por um coma, que eu tinha estado na UTI, CTI, como é que era lá? Lá era CTI, né? Porque eram diversas UTIs.
hospital de clínicas. E aí alguém vem perguntar sobre preenchimentos de papéis e coisas assim. Me decepcionei, acabei de me decepcionar. Então, gente, e isso tudo é porque as pessoas estão cegas. Cegas. Infelizmente, cegas. Elas acham que a igreja é Deus e Deus é a igreja. Entende? Quando que a igreja é só uma organização. A denominação é só uma organização, é uma coisa terrena que tem para poder se organizar, para poder, né? Então, isso tudo acontece porque a mesma coisa que o diabo fez lá no céu, ele está fazendo aqui. Diabo é diabo em qualquer lugar, né? Por isso que eu digo que crente é crente. Muito legal essa taquarinha aqui, fica uma cerca, né? Por isso que eu sempre digo que se a pessoa é cristã de verdade, ela é cristã em qualquer lugar, independentemente estando dentro de uma igreja ou não. Ela vai ser cristã. Agora tem gente que não consegue, né? Não consegue se conter, não consegue se manter. Quando fica sozinha, já onde não tem ninguém, já começa a viver uma outra vida. Não consegue se manter fiel. Então, deixa eu passar aqui porque tem um casal ali. Então as pessoas, elas inconscientemente, tem muita gente por aí que não nasceu de novo, como Jesus disse, né? Da água e do Espírito. Ela nasceu em uma religião, ela é religiosa, mas ela não vive para Deus. Deus não está acima de tudo na vida dela, né? Deus não está acima de tudo, né? E já lá dos 10 mandamentos para cá, Deus disse, né, que ele tinha que estar acima de tudo. Em primeiro lugar, é de Deus a nossa vida. Só que o diabo enganou, ele introduziu um espírito de mentira dentro das denominações, e isso desde milhares de anos, né? Por que mataram Jesus? Quem matou Jesus não foi essas pessoas que eram inimigas, que naturalmente eram inimigas dele, de Deus, né? Não. Quem matou Jesus foi os sacerdotes, foi os pastores da época. Por quê? Porque o diabo já tinha introduzido um espírito de mentira entre o povo. Então, o diabo, conseguindo entrar no coração dos pastores da época, ele inspirou, levou eles a matarem Jesus, né?
Mataram Jesus. Mataram o Filho de Deus. E hoje, as pessoas podem dizer que hoje não. Hoje isso não aconteceria. Meu Deus, gente. Meu Deus. Imagine. Imaginem naquela época. Eu acredito que havia muito mais consciência, muito mais pudor, muito mais resistência contra as coisas erradas. Eu sei porque na época que eu era garoto, eu sempre fui muito observador. Mesmo criança, eu observava muitas coisas, né? Então, eu sei que havia mais temor naquela época, quando eu era criança. Agora imagina milhares de anos antes. E o diabo já tinha introduzido o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito da injustiça. Agora imagina hoje, para um pastor chegar ao ponto de desrespeitar uma criança. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. De falar com uma criança. Falar com uma criança. Você pode olhar aí esse vídeo aí, lá no canal do pastor, não lembro o nome dele aqui, mas é o canal Fala Zaio. Fala Zaio. Então, acho que lá no canal do Paulo também, no entanto. E tem um podcast também que a guria falou, não lembro agora que eu... Então imagina, gente, aquele que era para ser homem de Deus, e eu sei de pessoas que estão lá tocando, trabalhando na igreja e são pedófilos. Não sente prazer com pessoas casadas, pessoas que têm filhos e estão lá enrustidos. E isso não é pouca gente, não. Não são um que outro, não. É muita gente. Então isso tudo está levando as pessoas a se enganarem e levarem uma vida dupla. Levar uma vida pensando que estão adorando a Deus, estão adorando o próprio capeta, o próprio diabo. E eu sei que o que eu falo aqui é que nem dar murro em ponta de faca, né? Não vou conseguir mudar nada com as minhas palavras, né? Mas esse é o certo, infelizmente, esta é a realidade. As pessoas, elas como é que eu vou dizer? Elas vivem na ilusão. Porque é difícil você realmente ser autêntico. É muito difícil. Não estou falando aqui que é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa, é uma perda de tempo. As pessoas pensam que por elas pertencerem a uma denominação, elas estão salvas, gente. Jesus disse que é banco. É banco. É banco. Ele falou. Quando ele falou a parábola dos talentos, e ele disse para aquele que ganhou um talento e enterrou: por que não depositastes nos bancos para que eu recebesse pelo menos o juro do meu dinheiro? É isso aí, as igrejas são bancos. São bancos, o mandamento principal das igrejas é o dízimo. Tem pastores que chegam a dizer, pastores com a pinóia, né? Chegam a dizer que se não dá o dízimo, já está no inferno. Não existe mandamento de dízimo. Não existe, existe uma concessão. Deus se agradou do ato que Abraão fez, né? Quando ele encontrou um sacerdote
de verdade, né, que era Melquisedeque. E ele, por si próprio, ele não teve sonho, Deus não falou com ele, pelo menos a Bíblia não tem, que Deus apareceu para Abraão e disse para ele que ele estava instituindo o dízimo. Não tem nada disso. Foi algo de Abraão. Eu acredito que Abraão, ele surpreendia Deus, né? Eu acredito que Abraão surpreendia Deus com seus atos, com suas ações, com as suas decisões. Ele surpreendia Deus. Então, gente, não se engane. Não se engane, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu vou arrumar mais gente para ser inimiga de graça, né? Na igreja estão as piores pessoas da face da terra. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. É só você ver onde é que estão os ex-traficante, ex-ladrão, ex-bandido, ex-prostituta, ex-mentiroso, que em muitos casos só são atores. Eles não são ex, eles continuaram sendo o que era. Até deram uma mudadinha logo no início, quando conheceram a igreja que pertencem, mas logo depois cansaram, não conseguiram se converter, porque para se converter a pessoa tem que renunciar muita coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um problema até dentro da minha casa, porque eu me desapeguei. Entende? Eu não tenho aquela pretensão assim, meu Deus, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que construir, eu tenho que comprar outro carro, eu não tenho, eu me desapeguei. Então eu tenho problema. Tenho problema dentro de casa. Meus filhos não concordam comigo. E eu criei eles assim para eles decidirem a vida deles. Né? Eu criei. Aqui, gente, ó, que tem muita galinha. Muita galinha, ó. E aqui, se não me engano, mataram alguém. Era um comércio. E aí tá para vender já há muitos anos. E eu não sei, essas galinhas, elas estão, sei lá. Parece que pertence a esse lugar aqui abandonado. Tem cachorro aí. Deve ter alguém que vem aqui reparar e tudo. É muita galinha, eu acho muito lindo, ó. Tudo galinha fina. Olha só. E elas ficam aqui na frente, elas não ficam lá dentro. Ó. Muito lindo. Tá abandonado, mas tem alguém responsável por aqui. Tem alguém responsável que tá limpinho ali, ó. Alguém cuida aqui. Não sei se é daqui exatamente. Aqui tem mais um monte de galinha. Um monte. Eu gosto tanto desses bichinhos. É muito bicho, ó, gente. Eles estão pela rua aqui, ó. Aqui é a rua, ó. Aqui é a rua. Não sei como é que os carros não pegam, né? Muito legal. Então as pessoas, elas vivem totalmente enganadas por esse espírito maligno. E não é um só, né? Não é um só. É 1/3 dos demônios aqui na Terra. 1/3 dos anjos, aliás, que viraram demônios, foram expulsos do céu, que estão por aí. Estão por aí enganando, iludindo, mudando a verdade em mentira, supervalorizando aquilo que não tem muito valor, leis de homens, né? As pessoas
Aqui é a entrada naquele lugar, gente, que a gente pode fazer umas trilhas ali. E a gente vai lá em cima daquele monte. Eu vou dar uma entrada aqui. Eu vou voltar já, porque ontem eu caminhei demais. Aí hoje eu vim porque eu pensei, não, eu vou ter que acostumar o meu corpo. Até porque eu vou me treinar para subir esse monte aí de vez em quando. E ficar lá em cima, lá, sozinho, conversando com Deus, falando com Deus. Então, infelizmente, nós estamos na pior época da igreja na face da terra. Pior época, porque o engano tem tomado um espaço muito grande. É comum pastores que perderam o temor, não tem nada a ver com Deus, e estão na frente de multidões de pessoas. Acho que isso aqui é... Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui é... Não é. Não sei se é. Ele ora para nobres. Se é veneno, daqui a pouco eu vou saber. Então o temor não existe mais. As pessoas, aqueles que estão em eminência, eles estão unicamente por causa do dinheiro, por causa das vantagens. Vai passando de pai para filho, né? Sempre sempre uma panela, né? Sempre é um grupo. Então, ela vi agora fechado. Será que não pode mais entrar? Tem um portão fechado ali agora. Agora parece que eles botaram guarda aí, tudo que é coisa. Outro dia eu encontrei o senhor que trabalha aí da prefeitura. E ele disse que agora tinha vigilância 24 horas por dia. Então, gente, agora é fechado. Não sei se tem como entrar, mas antigamente era tudo aberto. A pessoa podia entrar ali, fazer a trilha. Pena, né? Ah, não, mas tem gente lá. Acho que ainda dá pra entrar ali. Até que é bom assim, né? Fica mais segurança. Então, infelizmente, aqui eu acho muito bonito, ó, gente. Eu já vim de carro aqui, parece um túnel, ó. Parece um túnel fechado. Isso aqui se vai, tem uma outra reserva. Na verdade é tudo emendado, né? Tem outra reserva particular. O sujeito disse que é muito rico para ir para frente. E muito sítio abandonado, né? Sem ninguém morando. Sítio com casa e tudo. Mas voltando pro assunto. Gente, vocês não têm noção como é bom aqui. Como é bom. Aqui dá para entrar por aqui, não, mas aqui é outro sítio. Aqui é um sítio, ó, grudado ali com aquela reserva. É um túnel aqui, ó. Ali tem um açude bem grande ali. Ó, bem grande, não sei se vocês vão ver aí. Um açude ali. Então, infelizmente, o diabo introduziu um espírito de mentira e as pessoas acham que é o Espírito Santo. Por que tem tanta heresia nas igrejas por aí? Falam tanta coisa que não acontece. Porque o espírito é de mentira. É um espírito maligno, diabólico, que se apresenta como sendo o Espírito Santo de Deus. E é por isso que tem podridão. Podridão. Meu Deus, eu é que sei.
E eu acho que eu sei que eu sou o que sabe menos, né? Deve ter muita gente que sabe muito mais, né? Então, infelizmente, gente, esses movimentos por aí, que as pessoas pulam e gritam e rodopiam, infelizmente, não vem de Deus. Porque Deus não trabalha com a emoção. Deus, ele não trabalha com a emoção. Não trabalha. Deus, para Deus, a pessoa tem que fazer a escolha com consciência. Com consciência. Deus poderia trabalhar no emotivo. Quem trabalha com a emoção da pessoa é o capeta. É o capeta. É Satanás que trabalha com a emoção da pessoa. Ele se transfigura, ele se transforma em anjo de luz e faz chacota dentro das igrejas. Eles não têm noção o que fica debaixo do tapete escondido, que ninguém fica sabendo. E ainda se fosse de pessoas inexperientes, de pessoas que não têm. Mas não, geralmente tem coisas escondidas de pastores que têm 40 anos de pastorado. 50 anos. Coisas inadmissíveis. Inadmissível. Como é o caso da pedofilia. Entende? E as pessoas estão lá. Eu falo mesmo, não tô nem aí. É o que eu digo, ou a pessoa me ama, ela me odeia. Quando eu assumi Pedro Osório, não tinha entrada lá. A entrada que tinha lá, mal dava para pagar luz e água. E às vezes, entrava um pouquinho mais. E eu ficava pensando, né? Poxa vida, se fosse no meu caso, que um familiar meu fosse, porque quando eu fui para lá, era o pastor lá, que era o meu líder, ele me levou lá, me mostrou bem como é que era a cidade, para eu ver, né? Para eu ver. Era muito difícil mesmo. Era mais um trabalho missionário do que um pastorado, né? E eu ficava pensando, poxa, se eu tivesse um familiar que fosse, que eu sempre fiz assim, né? Vou parar um pouquinho aqui nessa lixeira. Eu sempre fui assim, Deus me mostrava, né, a situação de pastores, e eu levava lá o dízimo, a oferta, o dinheiro que eu tivesse, né? E não me arrependo. Eu semeei. E aí, geralmente, os pastores vão dizer que não pode, que tem que levar na igreja e tal. Se houver seriedade, né? Até poderia se aplicar. Então eu ficava pensando, puxa vida, se eu tivesse um familiar meu, né? Que tivesse assim um trabalho missionário, como eu estava lá, eu iria mandar o dízimo, a oferta, o que eu pudesse para ajudar. Mas como as pessoas, elas estão ali para se mostrar, para receber honra e glória, elas não fazem. A minha família toda sabia que eu estava num trabalho missionário, né? Quantas vezes a gente ficou sem ter o que comer, sem poder falar para ninguém, porque era uma cidade necessitada. Agora eu me alegro, né? Deixou uma marca na minha vida ter ido para lá, porque aquela cidade lá tem um antes e um depois. Eu cheguei lá, você passava por tudo que era igreja, quando tinha 6 no culto era um monte. Isso estou falando de Assembleia de Deus, de Universal, de Igreja da Graça,
entende? Quadrangular. As igrejas que tinham um pouquinho mais de gente lá eram os luteranos. Até a católica. Um dia eu fiquei, sabe, desiludido da vida, porque eu passei na católica, aquele baita igrejão, e tinha lá umas 3, 4 pessoas. E o padre lá na frente. Então eu posso me gloriar em Deus e dizer que Pedro Osório e Cerrito tiveram um antes e um depois. Depois que eu passei lá, as coisas mudaram. Eu profetizei que Deus ia mudar a vida financeira naquelas duas cidades, e Deus fez, Deus mudou. Então, quando eu falei, eu não falei porque eu sonhei ou porque Deus disse fala. Não, eu falei pela fé. Eu fiz um desafio, eu disse, se eu sou homem de Deus, Deus vai ter que mandar para cá. Vai ter que mandar para cá. Sei lá o que, uma fábrica, uma empresa, eu não sei o que ele vai mandar, mas ele vai mandar, se eu sou homem de Deus. Em pouco tempo Deus mandou. Mandou o Votorantim para lá. E depois muitas granjas e empresas agrícolas foram criadas por lá. Acho que já porque a Votorantim puxou, né? Então, Pedro Osório e Cerrito, eu posso encher a boca. Posso me gabar mesmo. Me gloriar em Cristo Jesus, que não fui eu que fiz isso. Eu não teria condições. Então, mas eu ficava, né, pensativo. Puxa vida. Me lembro que um dia a minha esposa não falou nada, mas ela pegou R$2 na época. Não, acho que 50 centavos. Naquela época era 25 centavos cada pão, parece. Não lembro. Aí eu sei que ela pegou 50 centavos e era 50 centavos um ovo. E ela foi comprar ela saiu para comprar um pão, que o Gesiel era pequenininho na época. E ela pensou, vou comprar e vou dar pro Gesiel e nós vamos ficar sem. Aí no caminho ela pensou, vou comprar um ovo e fazer uns bolinhos fritos, mas ela esqueceu que não tinha nem farinha nem fermento. E aí acho que ela chegou a comprar o ovo. Chegou a comprar o ovo e veio embora. E aí quando ela vinha vindo para casa, ela lembrou, mas não tem farinha. Não tem farinha, não tem fermento. E aí, tem que me sentar um pouquinho aqui nessas graminhas, gente. E aí, vou só me abaixar aqui. E aí quando ela estava indo, uns dias antes, uma senhora, eu já contei, acho que nem sei, já contei em muito lugar isso. Uma senhora que ela era católica, trabalhava no colégio das irmãs, das freiras, né? Que era próximo da igreja. E aí, aquela senhora tinha alugado a casa. E o pessoal que alugou não pagava a luz e a água. E religava, eles iam lá e cortavam, eles religavam de novo. E eu me lembro que aquela senhora chegou lá chorando, desesperada. E pediu para que eu orasse por ela. Eu nem orei. Mas eu disse, senhora, pode ir em paz. Porque eles tinham saído da casa dela. E ela estava arrumando a casa dela e tinha ido lá na Corsã, na CE. E parcelado as dívidas e multas e tudo, né? E aí, aquela gente estava voltando para casa dela. E ela estava desesperada. E eu disse para ela, senhora, pode ir em paz, trabalhar, tranquila. Porque eles não vão se mudar para sua casa. E aí, ela disse, não, o senhor não entendeu, eles já estão se mudando para lá. Eu disse, senhora, pode ir em paz, trabalhar, tranquila, porque eles não vão se mudar e a senhora nunca mais vai saber. Vai ter notícia deles. E aí ela saiu chorando, foi trabalhar. Era bem próximo o colégio, escola da igreja. E foi trabalhar e nesse dia então que a minha esposa foi lá comprar o ovo, que só tinha dinheiro para comprar um ovo ou um cacetinho, não lembro. Ela vinha vindo
E perguntou pra minha esposa: ela tá indo pra casa? Tô. Eu tô indo lá falar com o pastor. E pra vocês verem que lá era uma cidade bem difícil, assim, financeiramente falando. Aí ela veio e disse: senhor pastor, o senhor realmente é um homem de Deus nessa cidade. Porque eu fui lá ver, tem ninguém morando na minha casa tá do jeito que eu deixei. E aquela gente desapareceu, não sei notícia deles. E aí, graças a Deus, ela levou uma oferta, naquela época de R$20, era bastante. Pra gente que não tinha nada, né? E aí ela colocou no meu bolso aqueles R$20 e eu nunca tive facilidade assim pra pegar oferta e coisa, né? Aí ela mal saiu, a minha esposa pegou meu bolso, aquele dinheiro, e foi pro mercado. E a gente achava que eram R$5, porque R$5 lá era uma boa oferta, né? Pela situação, né, do povo. E aí era R$20. Daqui a pouco vinha vindo minha esposa lá com um monte de sacola, com farinha, com açúcar, com óleo, com fermento. E eu fiquei apavorado, sai. Então a gente passou situações difíceis. A gente passou privacidade que não precisaria ter passado, se a minha família acreditasse na minha chamada. Então por isso que eu digo para as pessoas, elas têm que fazer como Abraão fez. Ouviu a voz de Deus e meteu o pé na estrada. Foi viver a vida dele. Que ele tinha consciência que Deus tinha realmente falado com ele, que ele tinha consciência que Deus existia. E ninguém pôde fazer ele mudar de ideia. Mas as pessoas ficam querendo serem aceitas, né? Pessoas que ficam querendo serem aceitas pelo meio, pelo sistema. E as pessoas não acreditam que o sistema é diabólico. Imaginem que Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que depois que Jesus subiu para o céu, Jesus voltou aqui para falar com Paulo. E Paulo caiu, né? O Saulo, né? Na época era Saulo. E Saulo caiu por causa da luz, da glória, da iluminação que Jesus tinha sobre ele, né? Que já tinha sido glorificado, certamente já tinha ocupado o lugar lá à direita de Deus. Então, imagine, e Paulo diz que naquela época, 2000 anos atrás, mais ou menos, Paulo diz: o Deus deste século tem enganado, tem fechado a mente das pessoas, impedindo que a luz do Evangelho resplandeça na vida das pessoas. Naquela época. Agora imagine hoje. Imagine hoje. Imagine hoje. Hoje, gente, é muito pior esse negócio aí das igrejas aí. É tudo uma fantasia. Uma fantasia, porque tá tudo errado. A injustiça impera no meio evangélico, no meio cristão. Em todo lugar. Em todo lugar a injustiça impera. Então, nós estamos vivendo, né? Aqueles que são de Deus, que são poucos. A Bíblia diz que muitos serão chamados. Muitos. Muito é muito. Sabe, quando você come demais, ou quando a carga é tão grande que você não consegue carregar, ultrapassa os seus limites. Muito é isso, é muito. Muitos serão chamados, mas de fato, poucos serão serão autênticos de fato. Então, infelizmente,
Infelizmente, né? Para tristeza minha, para angústia do meu coração. As pessoas acham que porque eu fui levantado, e eu não sei até que dia eu vou estar nesse mesmo pensamento, entende? Até que dia eu vou aguentar. Eu espero que o dono da minha vida, o Senhor Jesus, me leve daqui antes que eu tropece. Pelo amor, pela misericórdia dele, que ele não permita mesmo que eu venha cair, que eu venha tropeçar e perder com isso a salvação da minha alma, né? Mas as pessoas pensam que porque eu falo assim, porque eu combato a iniquidade, eu tô desviado. Desviado estão as pessoas que estão dentro das denominações. Desviadas estão as pessoas que fazem de conta que são atores e atrizes dentro de denominações, dentro de templos. E essas pessoas são as desviadas. Agora eu me desviei do mal. Eu me desviei do mal, da hipocrisia, da imoralidade, né? E não é só eu. Não é só eu. Tem centenas e centenas, eu acho que milhares e milhares de pastores que não quiseram mais. Eu não entendia, porque quando eu era jovem, eu gostava muito de um pastor. O nome dele era Antônio Flores Machado, parece. E ele era da reserva na época do exército, não sei. Acho que era do exército. E de repente ele não quis mais pastorear. Não quis mais. E eu fiquei assim, quase que escandalizado, né? Porque eu ficava pensando, puxa vida, esse cara não quer mais pastorear. Meu Deus, que eu sabia que ele era uma pessoa ótima. Ele era uma pessoa de fato cristã. Não estava lá para fingir. E de repente, do nada, ele não quis mais pastorear. E aí hoje eu entendo por quê. Chega um ponto que você... Tô tendo que tapar o microfone aqui, gente, porque o vento tá forte. Vou pegar ele na mão. Chega um ponto que ou você sai fora, ou então você vai ter que pensar como eles pensam, agir como eles agem. Você vai ter que ser mais um, né? Vai ter que ser mais um. Vai ter que ser mais um, atuando, fingindo, aceitando que a maioria acha que tem que ser, aí eles se apegam em versículos da palavra, né? E é isso aí. E infelizmente as igrejas estão cheias de pedófilos, de mentirosos, de profanos, de hipócritas. E uma pessoa que nem eu não tem lugar. Uma pessoa que nem eu, que realmente quer viver o cristianismo, quer ser parecido com Jesus, com Cristo, ela não tem lugar. Porque tudo que ela falar vai mexer com alguém. Tudo que ela disser vai atrapalhar. Entende? Então não tem. Ou você decide, né? Ou você toma a decisão de realmente servir a Deus e sair do sistema, ou você está ligado ao sistema e é cúmplice do sistema. Você é responsável por todas as injustiças que o sistema pratica. Essa é a realidade. Então escape enquanto é tempo e passe a servir a Deus, diretamente a Deus.
A igreja não é o caminho que leva a Deus. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esqueça que é o Espírito Santo que está lá na igreja, que fora da igreja não há salvação. Igreja é eu sou a igreja, você é a igreja, nós, as pessoas são a igreja, e não o templo, né? O templo, ele existe por nossa causa, não por causa de Deus. Forte abraço, tchau, tchau, e até mais, se Deus quiser.